Hoje vamos revisitar duas histórias reais onde tudo parecia perdido. Dois momentos diferentes, duas situações extremas e um fio invisível separando a sobrevivência da tragédia. Nem tudo terminou da pior forma, mas esteve perigosamente perto. Hoje, vamos mergulhar em uma história arrepiante de exploração subterrânea que teve um desfecho desastroso. O caso gira em torno de um instrutor que cometeu um erro fatal de julgamento, colocando não apenas sua vida em risco, mas também a de outras 12 crianças que o acompanhavam. Como de costume, recomendamos cautela ao espectador. Em 9 de abril de 2005, um jovem chamado Richard Harness liderou uma expedição com 12 crianças empolgadas rumo às profundezas de uma das cavernas mais temidas da região, a chamada Caverna do Covil do Diabo. Com apenas 20 anos, Richard acreditava ter experiência suficiente para conduzir essa excursão escolar através do labirinto subterrâneo que se estende sob as montanhas Ozark. Suas visitas anteriores ao sistema de cavernas haviam lhe dado confiança, talvez até em excesso. Enquanto Richard orientava os alunos, Melissa Jones, outra instrutora, permanecia do lado de fora, aguardando a chegada de outro grupo previsto para mais tarde. Na parte externa, a temperatura estava por volta de 20 graus Celsius. No entanto, dentro das formações de calcário da caverna, a temperatura era constante, em torno de 13 graus Celsius. Fria o bastante para roubar gradualmente o calor corporal ao longo das horas. As crianças, com idades entre 8 e 12 anos, se mostravam animadas enquanto colocavam os capacetes e acendiam suas lanternas. Nenhuma delas jamais havia entrado em uma caverna natural. Suas únicas experiências com ambientes subterrâneos haviam sido em cavernas turísticas, com pisos pavimentados e iluminação artificial. Richard carregava uma mochila leve com garrafas de água, barras energéticas, um kit de primeiros socorros e pilhas sobressalentes. Itens considerados básicos para uma exploração de apenas 3 horas. O que ele não havia levado em conta era como seu corpo havia mudado desde a última visita àquela caverna, cerca de 6 meses antes. Durante o inverno, Richard ganhou aproximadamente 6,8 quilos. Uma mudança que parecia irrelevante no momento em que se ofereceu para liderar a jornada. Às 11h30, o grupo já havia superado uma série de túneis horizontais cada vez mais estreitos e desafiadores. O porte físico das crianças facilitava sua movimentação pelos espaços apertados, enquanto Richard precisava esvaziar os pulmões e retorcer o corpo para conseguir passar. Cada passagem vencida aumentava essa confiança do grupo, uma falsa sensação de segurança. Em dado momento, chegaram a um obstáculo especialmente intimidante. Uma fenda vertical com cerca de 25 centímetros de largura e aproximadamente 1,80 m de altura. Essa estreita abertura conectava duas galerias horizontais da caverna. Ao iluminar o interior com sua lanterna, Richard viu que a galeria seguinte era um pouco mais espaçosa, apenas o bastante para alguém do tamanho dele rastejar de 4. Em sua mente, ele chamava esse trecho de sala, ainda que fosse apenas um túnel ligeiramente mais confortável. Ele se recordava de visitas anteriores que aquele caminho levava a áreas ainda mais amplas e impressionantes do sistema subterrâneo. A fissura parecia possível de atravessar, e Richard tinha a lembrança de já ter feito isso antes. Então tomou uma decisão importante. Deixaria que as crianças passassem primeiro, sob sua supervisão, e em seguida ele próprio seguiria pela passagem estreita adiante. Através do feixe de sua lanterna, Richard conseguia enxergar a continuação da passagem do outro lado, perigosamente próxima, porém separada por aquela estreita fenda vertical de calcário. Um por um, os pequenos aventureiros se viravam de lado e deslizavam pela abertura apertada, seus corpos comprimindo-se contra a rocha enquanto atravessavam os trechos mais estreitos. Alguns soltaram gemidos de desconforto quando sentiram o frio da pedra pressionando suas costelas e colunas, mas todos os 12 conseguiram, enfim, emergir na galeria horizontal adiante. A empolgação nos movimentos deles era visível através da abertura, enquanto engatinhavam com entusiasmo rumo ao espaço que Richard lembrava de visitas anteriores.
Os feixes de luz de suas lanternas dançavam pelo teto baixo, iluminando o ambiente apertado. Em seguida, Richard virou-se de lado e iniciou sua própria travessia pela fenda. Imediatamente sentiu a pedra o envolver com mais força do que se recordava. Seu peito pressionado firmemente contra uma parede, enquanto a coluna encostava na outra. Mesmo assim, ele seguiu em frente, retraindo o abdômen ao máximo e tentando avançar centímetro por centímetro pela fenda. Porém, quando já estava na metade, seu progresso cessou. A passagem se estreitara de forma quase imperceptível, mas o suficiente para impedir que seus quadris, alguns centímetros mais largos que seu tórax, passassem. Ao tentar recuar, percebeu que estava preso em um ângulo que tornava impossível o movimento para trás. A rocha o imobilizava, comprimindo seu peito e dificultando sua respiração. Uma terrível clareza tomou conta de sua mente. Ele estava completamente encravado no calcário sólido, enquanto 12 crianças estavam agora isoladas do outro lado da fissura. O pânico inicial foi devastador. O coração de Richard batia com força contra a rocha que o mantinha aprisionado, enquanto um medo instintivo e paralisante dominava seu corpo. Sua respiração, já limitada pela pressão no tórax, tornou-se curta e ofegante num estado de puro desespero. Naquele instante, o peso da responsabilidade caiu sobre ele como uma rocha. 12 crianças, nenhuma delas com mais de 12 anos, estavam presas por causa de uma decisão mal calculada. Ele as havia conduzido até aquele ponto crítico e agora era o próprio corpo dele que bloqueava qualquer chance de retorno. Do outro lado da fenda, a empolgação infantil deu lugar ao horror imediato. Os rostos antes iluminados pela aventura agora se contorciam em puro medo ao verem seu líder preso dentro da rocha. Algumas crianças congelaram, sem saber como reagir à virada brusca dos acontecimentos. Outras começaram a chorar em silêncio, sem compreender totalmente o que acontecia. As mais velhas, percebendo o perigo com mais clareza, rastejaram de volta até uma abertura estreita para tentar avaliar a condição de Richard. Pelo vão estreito da fissura, as crianças podiam ver Richard suspenso, encaixado na fenda vertical, sem conseguir se mover nem para frente nem para trás. A imagem do adulto responsável, completamente indefeso e preso entre as rochas, abalou profundamente o sentimento de segurança do grupo. Se o próprio Richard não conseguia sair dali, quem poderia ajudá-los? Do lado de fora, Melissa Jones consultava o relógio. Ainda faltavam mais de 3 horas para o horário previsto de retorno, às 15 horas. Ignorando totalmente o que acontecia no subsolo, ela se aproveitava o calor suave da primavera, sentada próximo à entrada da caverna, apenas esperando que o grupo reaparecesse na hora certa. Lá dentro, os primeiros 30 minutos passaram como um turbilhão de tentativas infrutíferas. A cada esforço de movimento, Richard sentia a rocha agarrá-lo com mais firmeza. Seus quadris, agora visivelmente mais largos do que em suas memórias da última visita, estavam completamente encaixados na parte mais apertada da fenda, tornando-se uma âncora inflexível que o impedia de avançar ou recuar. As crianças observavam em silêncio crescente, seus olhares fixos no instrutor, lutando em vão contra a rocha. Os movimentos de Richard se tornavam gradualmente mais lentos, sua respiração mais curta e entrecortada. Após cerca de 1 hora, o desespero inicial cedeu lugar a uma ameaça mais sutil: o frio. Com o passar do tempo e sem atividade física para gerar calor, o ambiente gélido começou a cobrar seu preço. Os pequenos corpos começaram a tremer involuntariamente. Mesmo aprisionado, Richard manteve o raciocínio e ordenou que todos se agrupassem, o mais próximos possível, para conservar o calor corporal. A condição física de Richard, no entanto, se deteriorava rapidamente. Suas pernas, penduradas no vazio abaixo do ponto de aprisionamento, começaram a perder a sensibilidade. O formigamento deu lugar a um entorpecimento ameaçador, sinais claros de uma síndrome de compressão em desenvolvimento. Essa condição, provocada pela pressão prolongada sobre os vasos sanguíneos, poderia, se não tratada, levar à falência dos tecidos e até à morte. Depois de 2 horas, a situação na caverna havia se agravado significativamente.
O ar no ambiente fechado, inicialmente respirável, começava a se tornar um problema. Com 12 crianças e um adulto confinado em um espaço estreito, o oxigênio estava sendo rapidamente consumido enquanto o dióxido de carbono se acumulava. O primeiro indício dessa mudança foi a dor de cabeça generalizada que se espalhou pelo grupo, seguida por tontura e náusea, reações naturais do corpo à diminuição de oxigênio e ao aumento de CO2 no ar. E ainda assim, do lado de fora, Melissa continuava esperando, sem suspeitar do perigo mortal que se desenrolava nas profundezas da Terra. O grupo não havia ultrapassado o horário previsto, então nenhum alarme havia sido soado. Na terceira hora, o estado das crianças se agravou. Algumas mal se moviam. A água, planejada para uma curta trilha de 3 horas, já estava quase esgotada. A desidratação, combinada com a exposição contínua ao frio, acelerava a queda da temperatura corporal. 2 das menores haviam adormecido apesar dos apelos das mais velhas para que se mantivessem acordadas. Mas esse sono não era um alívio. Era um sinal alarmante de hipotermia avançada. Quando o relógio marcou 15 horas, o horário em que todos deveriam ter retornado, ainda não havia sinal do grupo emergindo da escuridão. Quando o relógio finalmente marcou 15 horas e o grupo não apareceu, Melissa Jones, agora tomada pela ansiedade, alertou os guardas florestais sobre o atraso. O protocolo de busca foi acionado, mas horas preciosas já haviam se esvaído, tempo durante o qual o estado de Richard se agravou drasticamente. Quando os primeiros socorristas chegaram até o grupo, o que viram os deixou consternados. Richard estava encurralado, exausto, preso em uma fenda vertical apertada que separava 2 passagens horizontais. As 12 crianças permaneciam atrás dele, completamente isoladas. Não havia como alcançá-las, nem mesmo para entregar água ou cobertores, não sem antes remover Richard dali. As primeiras tentativas de resgate revelaram-se não só ineficazes, mas perigosas. Sem preparo técnico para resgates em cavernas, os bombeiros e guardas florestais locais recorreram a marretas e formões, tentando quebrar a rocha ao redor. A violência das pancadas reverberava pelas paredes calcárias, ameaçando desestabilizar a fissura e agravar ainda mais a situação. Um dos guardas acabou fraturando a mão ao errar um golpe, evidenciando os riscos de improvisar em um ambiente tão hostil. 2 horas depois, finalmente chegou a equipe especializada do Condado de Washington, treinada para operações de resgate em cavernas. Avaliaram rapidamente a situação e descartaram qualquer tentativa de quebrar a rocha. Em vez disso, concentraram seus esforços no corpo de Richard. Concluíram que se conseguissem ajustar minimamente sua posição e remover os obstáculos causados pela roupa, talvez ele pudesse ser extraído. Com o uso de cintas tubulares, tiras resistentes de nylon, comuns em escaladas e resgates, improvisaram slingas sob os braços de Richard. Com extrema cautela, o ergueram alguns centímetros até que alcançasse uma parte ligeiramente mais larga da fenda. Ao mesmo tempo, cortaram sua calça jeans, eliminando-te o volume extra que o mantinha preso. Após 5 longas horas de imobilidade, Richard foi finalmente libertado. O retorno súbito da circulação em suas pernas provocou uma dor intensa, comparável a uma enxurrada de agulhas perfurando cada centímetro de sua pele. Ainda assim, não houve tempo para descanso. Assim que Richard foi retirado, os socorristas correram para alcançar as crianças. Sabendo que muitas estavam em risco crítico, priorizaram o atendimento médico imediato. Uma a uma, as crianças foram cuidadosamente conduzidas pela passagem que antes estava bloqueada. A equipe trabalhou com precisão e calma, retirando os pequenos exploradores em ordem de gravidade até que todas estivessem fora. Na saída da caverna, equipes médicas aguardavam para prestar os primeiros socorros. Todas as crianças apresentavam sinais de hipotermia e 2, as menores, foram imediatamente levadas ao hospital. Embora abalada pela experiência, a maioria respondeu bem ao atendimento inicial. Mais tarde, todas foram encaminhadas para exames detalhados no hospital local, onde os médicos confirmaram que não havia danos físicos permanentes. Richard, apesar de conseguir sair da caverna com ajuda e muita adrenalina, sofreu consequências físicas e emocionais que o acompanhariam por muito tempo.
Enquanto as crianças, a memória do terror vivido, do frio, da espera, da impotência diante de um guia preso e indefeso, se tornaria cicatriz emocional duradoura, refletida em pesadelos e silêncios prolongados. O relatório final do incidente apontou com firmeza os fatores que quase resultaram em 13 mortes: a síndrome de compressão, o frio extremo, a desidratação e a falta de oxigênio. Mas também trouxe uma advertência clara: equipes sem o devido preparo para resgates subterrâneos tendem a subestimar a complexidade das cavernas e a demorar demais para pedir reforços especializados. Esses minutos de hesitação quase custaram vidas. Não por negligência cruel, mas por uma combinação implacável de biologia, geologia e confiança juvenil. Uma fenda milenar, esculpida pacientemente pela natureza, quase cobrou o preço máximo por um erro humano. E tudo isso nas profundezas silenciosas da Terra, onde a escuridão é absoluta e a pedra não perdoa. Você teria coragem de explorar uma caverna como essa? Comente abaixo o que faria se estivesse no lugar de Richard ou das crianças. E se essa história te tocou, mostre seu apoio. Curta o vídeo, compartilhe com alguém e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar contando histórias reais como essa, que merecem ser lembradas. Até o próximo mergulho na escuridão. Como sempre, recomenda-se total discrição ao espectador devido à natureza dos eventos. No princípio do mês de junho de 1988, uma equipe dedicada de espeleólogos fez uma descoberta na caverna Riss, no Kentucky, que deveria ter servido de alerta definitivo para todos. O que eles encontraram em um poço que anteriormente permanecia inundado se tornaria uma curiosa e mórbida atração para as equipes durante todo aquele verão. Mas aquilo era muito mais do que uma simples curiosidade geológica passageira. Era, na verdade, uma armadilha mortal silenciosa à espera de vítimas, e em outubro daquele mesmo ano, revelaria sua verdadeira e letal face. A caverna Riss é parte integrante do massivo complexo Hidden River, no Kentucky, um extenso sistema de passagens essencialmente horizontais com impressionantes 32 quilômetros de extensão que se estende por toda a planície de Dolinas ao sul do Rio Green, localizado a montante do famoso Parque Nacional Mammoth Cave. Ao contrário das cavernas verticais profundas que exigem o uso intensivo de cordas e técnicas avançadas de escalada, a caverna Riss consiste principalmente em passagens longas que se percorrem a pé ou rastejando, estendendo-se por quilômetros através do sólido leito rochoso de calcário. A seção J da caverna Riss, mapeada especificamente na estação J278, está localizada bem longe das entradas do Rio Green, nas profundezas do interior do sistema, onde equipes de pesquisa mapearam metodicamente as passagens por mais de uma década. Essa área remota apresentava um riacho que normalmente nascia próximo à estação J278 e fluía ao longo da passagem antes de desaguar no que os especialistas em cavernas chamaram de poço de deslizamento na estação J247, uma depressão de 2,4 por 2,1 metros no chão lamacento da caverna. Entre os anos de 1976 e 1987, aproximadamente 15 equipes de levantamento topográfico diferentes passaram por essa cratera de deslizamento durante suas expedições regulares de mapeamento. Todas elas observaram exatamente a mesma coisa, uma poça d'água estagnada com pelo menos 60 centímetros de profundidade no fundo da cratera, sem nenhuma continuação aparente visível além dela. A cratera cheia d'água parecia ser nada mais do que um ponto baixo natural, onde o riacho se acumulava antes de, presumivelmente, drenar lentamente através de fissuras invisíveis na rocha matriz. Não havia motivo lógico para investigar mais a fundo naquele momento, e certamente nenhum motivo para descer até a água parada em uma depressão com chão de lama. Mas a primavera de 1988 trouxe condições climáticas altamente incomuns para a região do Kentucky. Uma seca severa que começou na primavera e continuou implacável durante o verão. Produziu níveis de água drasticamente baixos em todas as cavernas daquela região. Riachos subterrâneos que normalmente corriam fortes o ano todo foram reduzidos a meros filetes de água ou secaram completamente. Poças que haviam sido características permanentes por décadas, repentinamente expuseram rochas que não eram vistas há muito tempo. No fim de semana de Memorial Day, em 1988, uma equipe de topografia passou pela estação J247 e notou algo notável e inesperado.
A cratera, que desde tempos imemoriais continha aquela poça de 60 centímetros de profundidade, estava agora completamente seca. A seca intensa havia rebaixado o lençol freático ao ponto de drenar totalmente a cratera, expondo o fundo de lama e quaisquer estruturas geológicas que pudessem estar escondidas sobre a antiga poça. Essa descoberta foi extremamente empolgante para espeleólogos com espírito explorador. Uma estrutura anteriormente alagada agora estava finalmente acessível, e havia a tentadora possibilidade de encontrar uma nova passagem, além do que parecia ser um sifão terminal. Se houvesse uma continuação viável abaixo de onde a água estivera, isso poderia levar a novas descobertas significativas no complexo fluvial oculto. No início de junho, Phil Odell organizou e liderou uma equipe especificamente para investigar a cava de deslizamento J247, agora acessível. O objetivo principal era determinar se havia alguma continuação de passagem que teria permanecido oculta sob a água turva nos últimos 12 anos ou mais. Odell e sua equipe percorreram as passagens da caverna Hicks até a estação J247, provavelmente entusiasmados com a perspectiva única de explorar uma caverna virgem. Ao chegarem à cratera de deslizamento, Odell examinou cuidadosamente a descida até a depressão e achou a tarefa relativamente fácil. O poço de 2,4 por 2,1 metros não era particularmente fundo ou técnico, bastava descer com cuidado até a depressão com fundo de lama exposta. No fundo, sob uma seção saliente de estalactitas, Odell pode ver o que parecia ser uma pista promissora, uma passagem estreita, com aproximadamente 90 centímetros de altura por 30 a 60 centímetros de largura. Isso definitivamente valeria a pena examinar mais de perto. Odell desceu até a cratera do deslizamento para examinar a possível continuação. Ele chegou ao fundo da cratera e começou a examinar a passagem baixa sob a saliência de estalactitas. Mas, segundos depois de chegar ao fundo, algo deu terrivelmente errado. Odell estava usando uma lâmpada de carbureto tradicional como fonte de luz. Lâmpadas de carbureto produzem uma chama branca e constante que fornece excelente iluminação para a espeleologia. Mas, de repente, a chama da lâmpada de Odell mudou drasticamente de comportamento. A chama branca normal tornou-se amarela brilhante e se estendeu por um comprimento anormal e assustador de 15 a 20 centímetros. Mais estranho ainda, a base da chama estava posicionada a cerca de 5 centímetros, flutuando acima do orifício da lâmpada, em vez de queimar diretamente na saída de gás. Esse comportamento bizarro da chama foi um sinal de alerta imediato e visual de que algo estava errado com a atmosfera na vala. Antes que Odell pudesse processar completamente o que estava vendo, seu corpo começou a apresentar sintomas físicos alarmantes. Em menos de 1 minuto, ele começou a sentir tonturas intensas. Sua respiração estava ofegante e insuficiente, como se ele não conseguisse inspirar ar suficiente para os pulmões, apesar de tentar respirar normalmente. Sua coordenação motora deteriorou-se rapidamente e ele se viu batendo desajeitadamente nas paredes do corredor enquanto tentava se mover. A vasta experiência e o treinamento de Odell entraram em ação apesar de seu estado físico debilitado. Ele percebeu que estava preso em um ambiente com ar viciado, com oxigênio insuficiente ou excesso crítico de dióxido e carbono ou outros gases nocivos. Ele sabia que precisava sair do fosso imediatamente, antes que os sintomas evoluíssem para a inconsciência total ou algo pior. Odell rapidamente saiu da cratera de deslizamento e voltou ao nível mais alto da passagem do levantamento topográfico J, onde a qualidade do ar era segura e normal. Seus companheiros prontamente o ajudaram a sair da cratera, provavelmente muito preocupados com o seu evidente desconforto e desorientação súbitas. Odell sentou-se no ar mais puro e concentrou-se apenas em respirar profundamente, permitindo que seu corpo se recuperasse da breve exposição àquela atmosfera ruim. Após alguns minutos respirando o ar normal, os sintomas de Odell diminuíram gradualmente. Sua respiração voltou ao ritmo normal, a tontura passou e sua coordenação motora melhorou. Ele teve muita sorte de reconhecer o perigo rapidamente e se afastar antes de sofrer efeitos mais graves ou permanentes da má qualidade do ar. Para confirmar e demonstrar o que Odell havia presenciado, um de seus companheiros realizou um teste simples no local. Ele colocou uma vela acesa no fundo da cratera e observou atentamente o que acontecia.
A chama se extinguiu em apenas 15 segundos, uma prova dramática e irrefutável de que a atmosfera no fundo da cratera era incapaz de sustentar a combustão e, portanto, incapaz de sustentar a vida humana por qualquer período prolongado. Após esse incidente assustador, Tom Hillers compilou um relatório detalhado do acidente, documentando a experiência de Odell para os registros. O relatório motivou uma pesquisa aprofundada sobre o que exatamente estava acontecendo na cava de deslizamento J247. Odell e outros realizaram pesquisas em bibliotecas e consultaram especialistas em mineração e em recursos hídricos do estado de Kentucky para entender melhor as condições atmosféricas letais que haviam encontrado. A conclusão técnica foi que o ar na cratera de deslizamento apresentava altos níveis de dióxido de carbono e níveis perigosamente baixos de oxigênio vital. A depressão funcionava essencialmente como uma armadilha natural para gases pesados, particularmente o dióxido de carbono, que é mais denso que o ar normal e tende a acumular-se silenciosamente em áreas baixas com pouca circulação de ar. As condições de seca extrema que drenaram a água da cratera também expuseram esse risco atmosférico que havia permanecido oculto pela água parada por mais de uma década. Durante o restante do verão de 1988, a cava de deslizamento J247 tornou-se uma espécie de atração popular para as equipes de levantamento topográfico que trabalhavam naquela seção da caverna Hicks. As equipes paravam na estação J247 especificamente para demonstrar aos novatos o fenômeno do ar viciado. Tornou-se uma parada educativa nas viagens de levantamento. Mas o que era tratado apenas como uma curiosidade interessante e uma oportunidade de ensino durante o verão, se transformaria em um verdadeiro pesadelo em outubro. O ar viciado, que havia sido demonstrado seguramente a partir da borda da cratera, revelaria em breve sua verdadeira natureza. Os sinais de alerta eram claros, o perigo era conhecido e estava documentado, mas a cratera de deslizamento J247 ainda não havia terminado de atrair a atenção fatídica da comunidade espeleológica. Se você assistiu até aqui, deixe o seu comentário. Isso me ajuda muito. E obrigado pela paciência. Fiquei alguns dias sem postar, eu sei que muitos de vocês realmente acompanham e amam esses vídeos. Prometo voltar a postar com mais frequência. Muito obrigado pelo apoio de sempre e até o próximo episódio.